Olá, pessoal. Outubro é o mês da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517. O padre agostiniano Martinho Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. A partir daí, a Reforma Protestante se propagou por toda a Europa. Pouco tempo depois, o Papa da época ele enviou o cardeal Cajetano para inquirir Lutero. A ideia era fazê-lo se retratar daquilo que ele vinha ensinando e pregando. E nessa dieta, a famosa dieta de Augsburg, Lutero ele vai reafirmar o que ele pregava. E ele vai dizer com todas as letras, de uma maneira muito interessante e impactante até para os nossos dias. Ele diz o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. As palavras de Lutero na Dieta de Augsburg em 1518, gente, nos lembra a ocasião em que Paulo foi para Jerusalém. É o texto que nós vamos estudar hoje, capítulo 2 de Gálatas. Foi uma reunião extremamente importante para o cristianismo. Paulo estava sendo pressionado a se retratar de ensinar o verdadeiro evangelho. E se ele cedesse a essa pressão, haveria um grande retrocesso na evangelização aos gentios. E aí, o que aconteceu? Vem comigo, vamos para de frente com o texto e ver o que aconteceu nessa reunião e qual é a mensagem disso para nós hoje. Agora, antes de irmos para o texto, lembre-se de deixar o seu like. Se não se inscreveu, se inscreva, junte-se a nós, faça seu comentário, compartilhe esses estudos com outras pessoas, com amigos e parentes. E vamos juntos, vamos para de frente com o texto. Ok, pessoal, vamos lá. Gálatas, capítulo 2, verso 1 a 10. O texto está na tela e a versão que eu estou usando é a Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Muito bem, a mensagem central desse texto é a seguinte: o evangelho é graça de Deus para todos os povos. Então, os falsos crentes devem ser resistidos e prevalecer a autoridade das Escrituras. Nós vamos entender melhor essa mensagem conforme a estrutura natural do texto. São 3 partes: verso 1 até o verso 2, verso 3 a 5 e verso 6 a 10, ok? Vamos lá, vamos começar pela primeira parte, então, verso 1 a 2.
aqui a gente vê que o evangelho é graça de Deus para todos os povos. Lembre-se que no texto que nós estudamos na semana passada, nós vimos que Paulo fez questão de dizer que teve pouco contato com os demais apóstolos. Paulo deu um breve relatório de suas viagens para dizer que o evangelho que ele recebeu, foi revelação pessoal de Cristo, uma vez que ele não teve contato razoável com os apóstolos. No capítulo 1, no verso 18, Paulo diz que foi para Jerusalém e depois seguiu viagem para a Síria e a Cilícia. Então, gente, é por isso que Paulo vai começar o texto que a gente está estudando com um depois. Depois do quê? Depois de ter ido para a Síria e a Cilícia, passou 14 anos, ele voltou para Jerusalém. Dessa vez, ele voltou acompanhado com Barnabé e Tito. Quando que essa viagem aconteceu? Aqui a gente tem uma dificuldade. Alguns preferem situar esse texto na ocasião do concílio de Jerusalém, conforme relatado por Lucas em Atos 15. Eu respeito essa posição, mas eu tenho dificuldade com elas. Eu acredito que o concílio de Jerusalém, em Atos 15, é a culminância de uma sucessão de eventos que levaram a igreja a decidir definitivamente sobre o assunto. Outros preferem situar essa viagem de Paulo de Gálatas 2 com Atos 11. Eu me identifico com essa posição. Em Atos 10, nós temos o relato da conversão de Cornélio. O relato mostra que os cristãos judeus se maravilharam que o evangelho também tinha sido destinado aos gentios. O Espírito Santo também estava descendo aos gentios. É por isso que o capítulo 11 de Atos começa dizendo que ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Agora, dá uma olhadinha aqui no capítulo 11, verso 2 de Atos. É bem interessante. Ao voltar a Jerusalém, o que aconteceu a Pedro? Diz o verso 2, que disputavam com ele os que eram da circuncisão. Esses homens diziam, olha só, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Perceba que é a mesma questão de Gálatas, gente. Esses homens que estavam criticando Pedro eram os judaizantes. Agora, em Gálatas, Paulo diz que foi a Jerusalém por conta de uma revelação. Que revelação foi essa? Vamos voltar para Atos 11. Vamos ver aqui o texto. Olha só, verso 27 ao 30. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então, foi essa ocasião que Paulo foi para Jerusalém. Ele foi enviado pela igreja de Antioquia, levando donativos para a igreja de Jerusalém. E ali em Jerusalém ele teria uma das reuniões mais importantes do cristianismo. Mas antes de ver essa reunião, a gente precisa pensar no seguinte. Alguns vão dizer, mediante Atos 11, o seguinte, olha aqui, tinha revelação e profetas na igreja. Logo, hoje ainda tem. É verdade, gente, tinha revelações e profetas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado em tirar conclusões apressadas das narrativas. As narrativas são descritivas e não prescritivas. Aqui eu não vou ter tempo de desenvolver melhor essa questão, ok? Eu vou me limitar em dizer o seguinte: havia profetas e revelações no Novo Testamento, mas esse foi um tempo específico da atividade do Espírito Santo para um propósito específico. Mas assim que esse propósito foi concluído, então, e o cânon foi fechado, então não existe mais essa atividade específica do Espírito Santo, ok? Muito bem, nós vamos voltar para o nosso texto. Uma vez estando em Jerusalém, Paulo diz que lhes expôs o evangelho. Diz que expôs o evangelho que pregava aos gentios.
Essa exposição foi feita particularmente aos que estavam em estima. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que pregou o evangelho em Jerusalém para as pessoas mais abastadas da sociedade de Jerusalém. Tem gente lendo mal esse texto aqui, ensinando que a estratégia de Paulo era pregar aos mais ricos para depois chegar aos mais pobres. Mas não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é que foi a Jerusalém dar um relatório de seu ministério aos gentios. Em Atos 11, nós vemos que Paulo ficou um tempo em Antioquia ensinando aos gregos que se converteram ao evangelho. E uma vez em Jerusalém, ele deu esse relatório para os líderes da igreja. Qual foi o propósito disso? Olha o verso 2, olha aqui, ó. Para quê? Para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrida em vão. O que isso significa? Vamos voltar lá para o capítulo 11 de Atos. Estou voltando várias vezes, né? É porque Atos 11, ele fornece para a gente o contexto em que Paulo está falando lá em Gálatas, tá? Por isso é tão importante. Em Atos 11, nós vemos que muitos gentios gregos foram convertidos. Diante disso, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé, o qual ficou por um tempo ministrando a esses. No verso 25, a gente vê o seguinte, olha só. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, Paulo e Barnabé ficaram por um ano ensinando a igreja de Antioquia. Assim, é disso que Paulo se refere em Gálatas 2:2, quando ele diz, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrida em vão. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que deu seu relatório aos líderes da igreja de Jerusalém a respeito de seu trabalho junto aos gentios da igreja de Antioquia. Paulo teve esse cuidado para que, de alguma forma, o trabalho que ele fez na igreja de Antioquia não se perdesse, por conta da influência dos judaizantes, que diziam que os gentios até podiam se juntar à igreja, mas teriam que observar a lei de Moisés. O evangelho é graça de Deus para todos os povos. E aí eu fico pensando, gente, será que o evangelho entre nós pode ser perdido ou sofrer algum tipo de retrocesso? Eu acho que sim. Mas como? Como que isso pode acontecer no contexto brasileiro, que não existe mais esse negócio de judeu, gentio? Lembre-se que a questão por detrás da temática dos judeus e gentios era a salvação pelas obras. Assim, isso está muito presente também no nosso contexto. Existe uma segregação na igreja e entre as igrejas. A causa dessa segregação não é a divisão entre ricos e pobres, negros e brancos, não. Ela é provocada pela mentalidade sectária daqueles que consideram que seus esforços para agradar a Deus o distinguem dos outros. Pensa comigo, que práticas têm alimentado o nosso orgulho em relação aos outros? Pode ser até mesmo práticas boas, tipo oração, dar o dízimo, a roupa que vestimos, ou até mesmo a nossa tradição teológica. Mas, uma vez que essas práticas são exercidas com um pensamento que nos trarão a bênção de Deus, automaticamente, gente, elas nos segregam daqueles que não as praticam. Muito bem, vamos nos lembrar da mensagem central do texto. O Evangelho é graça de Deus para todos os povos. Então, os falsos crentes devem ser resistidos e prevalecer a autoridade das Escrituras. Na primeira parte, verso 1 e 2, nós vimos que o Evangelho é graça de Deus para todos os povos. Muito bem, agora vamos para a segunda parte. Nessa segunda parte, o verso 3 ao verso 5, Paulo vai falar da reunião. Vamos ver aí o conteúdo dessa reunião. Aqui, Paulo vai dizer que os falsos crentes devem ser resistidos. Paulo é bem forte aqui. Vamos ver, vamos entender. No verso 3, Paulo começa com uma conjunção adversativa, mas por que ele começa assim? Lembre-se que o apóstolo está falando que foi a Jerusalém para dar relatório à sua pregação aos gentios. Em sua ida a Jerusalém, Paulo levou consigo Barnabé e Tito. Ok,
Barnabé a gente conhece muito bem, né? Foi a primeira pessoa a amparar Paulo após a sua conversão, seu companheiro da primeira viagem missionária. E Tito, quem que era? Tito era companheiro ministerial de Paulo, né? Foi o destinatário da carta pastoral do apóstolo. Agora, um detalhe interessante aqui no texto, no verso 3, Paulo diz que Tito era grego. Isso aqui é interessante. Paulo diz que, mesmo que ele fosse grego, portanto, gentil, em sua ida para Jerusalém, ele não foi constrangido a circuncidar-se. E aí a gente se pergunta, por que ele seria constrangido a circuncidar-se? Olha o verso 4. Paulo afirma que diz isso por causa dos falsos irmãos. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Essa expressão, gente, é uma palavra só no grego, pseudadelphos. Olha o prefixo dela, pseudo. A gente conhece bem essa palavra no português, né? Ela denota algo que é falso, enganador, dissimulador, fingido. Paulo usa essa palavra também em 1 Coríntios 11, 26. Diz assim, em viagens, muitas vezes, Paulo está falando aqui dos desafios que ele passou no seu ministério, né? Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Existiam nas igrejas da Galácia e também em Jerusalém pessoas que se apresentavam como discípulos de Cristo, mas na verdade eram falsos discípulos. Quem eram esses? Os judaizantes. Veja que no verso 3 está sugerido que esses falsos irmãos exerciam pressão pela circuncisão. Lembre-se que a gente viu lá em Atos 11, 2, que homens na igreja de Jerusalém, que eram da circuncisão, discutiam com Pedro por ter entrado em casa de incircuncisos. Tudo bem. Em Atos 15, 1, a gente vê que essa questão se agravou tanto que o texto diz assim, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só, olha que terrível, não é? Aqui no nosso texto, no verso 4, Paulo ainda diz que esses judaizantes se intrometeram, depois secretamente entraram a espiar a liberdade de Paulo, Barnabé e Tito. De que liberdade Paulo está se referindo aqui? Veja que o apóstolo fala da liberdade que eles tinham em Cristo. Ou seja, a graça de Cristo nos liberta das amarras de achar que podemos ser salvos por meio da observância da lei. Perceba que a forma que Paulo coloca aqui nos leva a entender que a ação daqueles homens era na surdina. Não era nada às claras, mas eram conluios, o submundo das intrigas. E com que intuito? Olha só, para tirar a liberdade que a equipe de Paulo tinha em Cristo e pô-los em escravidão. Interessante Paulo colocar aqui essa expressão, né, a escravidão. Se a liberdade refere-se à graça de Cristo, que nos liberta da opressão, das amarras, de achar que podemos ser salvos por meio da observância da lei, então a escravidão, ela diz respeito a viver por meio do pensamento de que podemos ser salvos por meio da observância da lei. Era exatamente isso que os judaizantes ensinavam de maneira sorrateira na igreja do Senhor. E aí a gente precisa pensar, será que existem pessoas assim nas igrejas hoje? O relativismo dos nossos dias talvez impeça a gente de reconhecê-los. Isso porque o discurso relativista diz que não existe verdadeiro e falso. Cada um tem a sua verdade. E diante de nossa cultura, essa afirmação de Paulo quanto aos falsos irmãos parece muito radical, né? Por isso que Paulo é chamado de radical pela nossa cultura, né? Mais uma vez, precisamos lembrar que a nossa cultura se choca com a palavra de Deus, a nossa cultura tem que se curvar. Então, sim, gente, existe o verdadeiro e o falso.
Existe o irmão verdadeiro e o irmão falso. Agora, cuidado, por favor, não saia por aí taxando as pessoas como falsos irmãos por conta de critérios estabelecidos por você mesmo. Existe aqui, muito especificamente, um perfil que Paulo está tratando. Os falsos irmãos são aqueles que estão nas igrejas professando a fé em Jesus, mas ensinam que a fé em Jesus não é suficiente. Precisamos fazer mais alguma coisa para ser salvos, ok? Então, os falsos irmãos são aqueles que pregam que devemos guardar o sábado, são aqueles que pregam que devemos fazer penitências, são aqueles que pregam que devemos pagar o preço se quisermos a bênção de Deus, como fazer jejuns, orações, vigílias. São aqueles que ensinam que você deve dar todos os seus pertences à igreja se quiser a bênção de Deus. Então, cuidado com esses. Como assim? Como assim tomar cuidado? Como lidar com essas pessoas? Veja aqui o verso 5, veja o que Paulo diz. As quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Ou seja, Paulo e sua equipe não se deixou levar pela pressão dessas pessoas. Por quê? Olha o texto. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. O que estava em jogo era o evangelho. Então, Paulo não podia ceder à pressão. A gente tem a tentação, gente, de nos deixar levar pela pressão do pensamento das pessoas. E aí deixar o verdadeiro evangelho de lado. Mas Paulo, ele bateu o pé, ele foi firme, né? Agora, peraí, Paulo não circuncidou a Timóteo? Em Atos 16 a gente vê o seguinte, chegando a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Muito provavelmente os judaizantes lembraram dessa ocasião para Paulo. Né? Peraí, Paulo, você circuncidou Timóteo? Então a salvação se dá pela circuncisão, certo? Não. Errado. Sim, é verdade que Paulo circuncidou Timóteo, mas lembre-se que o contexto lá é outro. Em Gálatas, nós estamos diante de falsos irmãos que estavam tentando judaizar as igrejas. Agora, lá em Atos 16, a gente vê que Paulo está evangelizando os judeus. Essa foi, então, uma estratégia de evangelização para que Paulo fosse ouvido até, né? Muito bem, vamos lembrar aqui, então, da mensagem central do texto. O evangelho é graça de Deus para todos os povos. Então, os falsos crentes devem ser resistidos e prevalecer a autoridade das Escrituras. Já vimos a primeira parte, em que o evangelho é graça de Deus para todos os povos, e vimos agora a segunda parte, em que os falsos crentes devem ser resistidos. Vamos ver então a última parte, versos 6 a 10. Nós vamos ver que os falsos crentes devem ser resistidos e prevalecer a autoridade das Escrituras. Aqui no verso 6, Paulo refere-se àqueles que pareciam ser alguma coisa. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Aqui Paulo usa a mesma expressão que usou no verso 2, estima. Lá vimos que eram os líderes da igreja em Jerusalém, ok? Então, o que Paulo está dizendo a respeito deles? Vamos ver aqui, olha só. Paulo usa um parêntese aqui. A declaração sem o parêntese seria a seguinte: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, os líderes da igreja de Jerusalém não acrescentaram em nada quanto a uma eventual correção do que Paulo estava ensinando. Eles não acrescentaram ou diminuíram nada do ensino de Paulo. É isso que Paulo está dizendo aqui. A questão envolvida era que os judaizantes, vamos lembrar disso, estavam comparando Paulo
com os líderes da igreja de Jerusalém, como se Paulo e sua mensagem fosse diferente e inferior ao que era pregado em Jerusalém. É por isso que Paulo, então, acrescenta o parêntese. Olha só, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Com esse parêntese, Paulo, ele critica a comparação que era feita pelos judaizantes. Não poderia ser a posição deles que determinaria a verdade. Muito bem, esses líderes de Jerusalém, ao invés de corrigir Paulo, conforme os judaizantes esperavam que acontecesse, eles fizeram o contrário. Vamos dar uma olhada aqui no verso 9, olha só. Eles deram as destras em comunhão com Paulo e Barnabé. Dar a destra em comunhão significa dar apoio, estar de acordo. Por que eles deram o apoio a Paulo? Porque viram algo, claro. O quê? Vamos ver, versos 7 a 9. Em primeiro lugar, veja o verso 7. Eles viram que o evangelho da incircuncisão havia sido dado a Paulo, assim como foi dado a Pedro o da circuncisão. Né? A gente vê o relato de Lucas em Atos, que o Espírito Santo, assim como descia para os judeus, descia também para os gentios. Né? E isso por meio também do ministério do apóstolo Paulo. Agora, peraí, mas a gente não acabou de ver que Paulo, no capítulo 1, diz que não existe outro evangelho? Como então Paulo aqui fala de evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão? A gente precisa entender, gente, que Paulo aqui está simplesmente dizendo que o público-alvo do ministério dele era os gentios, os da incircuncisão. E o público-alvo do ministério de Pedro era o da circuncisão, os judeus. E eles viram isso porque os líderes de Jerusalém. Veja o verso 8. Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em Paulo com eficácia para com os gentios. É o que nós mencionamos em relação a Atos, né? Muito bem, então eles deram apoio a Paulo, porque em primeiro lugar viram que o evangelho da circuncisão havia sido dado a Paulo, assim como foi dado a Pedro da circuncisão. Em segundo lugar, verso 9, dá uma olhada aqui, olha só. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, ou seja, eles viram que os três principais apóstolos perceberam a graça de Deus no ministério de Paulo. Perceba, gente, que Paulo ele se coloca aqui a partir do princípio de que a autoridade das Escrituras deve prevalecer. Por que eu estou colocando aqui a autoridade das Escrituras? Lembre-se que a mensagem dos apóstolos, e Paulo está dentro desse colegiado, essa mensagem foi registrada. Esse registro dos apóstolos, lembre-se, veio do ensino direto de Jesus Cristo, que está de acordo com o Antigo Testamento. A mensagem do Antigo Testamento, ela é cumprida em Cristo. Tudo isso nos foi registrado e chegou até nós, né? As Escrituras. Então, é por isso que eu estou colocando aqui que o princípio da autoridade das Escrituras deve prevalecer. Muito bem, gente. Então, os três principais apóstolos, eles apoiaram o ministério de Paulo. E aí o trato foi o seguinte, está no verso 9, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Trata-se aqui, gente, apenas de estratégia missionária. O ponto de Paulo era que os líderes da igreja de Jerusalém, ao reconhecer a graça de Deus no ministério de Paulo, o apoiaram sem reservas. A única recomendação dada está no verso 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Por que essa lembrança dos pobres aqui? Parece algo aleatório, né? Mas claro que não é. A gente precisa lembrar do contexto de Atos 11. No verso 28, a profecia de Ágabo dizia que haveria uma grande fome em todo o mundo. O que Lucas acrescenta que de fato aconteceu no tempo de Cláudio César. No verso 30, Lucas nos informa que a igreja de Antioquia enviou donativos para auxiliar os irmãos de Jerusalém.
Isso aconteceu por meio de Paulo e Barnabé. Isso é bem interessante quando a gente vê no seu devido contexto. A igreja não pensava que a sua missão era auxiliar os pobres. A igreja entendia que sua missão era pregar o evangelho a todos os povos. Entretanto, em situações de pobreza, como aquela ocasionada pela fome, o evangelho era manifesto no auxílio mútuo dos irmãos. Os crentes de Antioquia haviam recebido de graça o evangelho, como não poderia ser diferente, claro. Sendo assim, entenderam que precisavam expressar a graça que receberam do Senhor, atendendo aos irmãos pobres da Judéia. Servir aos irmãos em suas necessidades é uma expressão daquilo que Deus fez conosco. Sendo assim, a orientação dos apóstolos foi: lembrem-se dos pobres. O evangelho é graça de Deus para todos os povos. Então, os falsos crentes devem ser resistidos e prevalecer a autoridade das Escrituras. Eu acho essa última parte bem interessante, porque no capítulo 1, a gente vê que a acusação dos judaizantes era que o evangelho pregado por Paulo era particular dele, da cabeça dele. E aí que ele defende que não. O evangelho que ele pregava veio de uma revelação direta do próprio Cristo. Daí a gente se pergunta, tá, então a gente deve dar crédito a qualquer um que diz ter tido uma revelação de Jesus? Não, claro que não. É aí que vem essa parte do capítulo 2, né, de Gálatas. O evangelho que foi dado pelo próprio Cristo ressurreto a Paulo era exatamente o mesmo que Jesus havia ensinado aos seus demais apóstolos. Paulo e os demais apóstolos pregavam o mesmo evangelho, ainda que para públicos diferentes. Esse é um importante princípio para a gente. Nós temos um parâmetro para avaliar toda a mensagem de qualquer pregador ou igreja que seja. O nosso parâmetro é a autoridade das Escrituras. A mensagem dos apóstolos foi registrada nas Escrituras. Essa é a mensagem de Jesus, que é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, como eu me referi. Assim, toda a Escritura é a autoridade na qual devemos nos submeter, gente. Por que existem tantos segmentos evangélicos hoje, gente? Será que não seria porque, embora no passado tenhamos gritado sola Escritura, ao longo do tempo, nós deixamos de nos submeter à autoridade das Escrituras? É uma coisa para a gente pensar aí. O Evangelho é graça de Deus para todos os povos. Então, os falsos crentes devem ser resistidos e prevalecer a autoridade das Escrituras. Vamos pensar em algumas coisas muito específicas mediante esse texto. Gente, esse é um texto muito forte, não é? Nós precisamos parar um pouquinho para fazer uma autoavaliação. Vamos pensar aqui comigo. Que práticas têm alimentado o nosso orgulho em relação a outros? Podem ser coisas boas, como eu mencionei anteriormente, né? Oração, jejuns, a forma como nos vestimos, o cuidado de como nos vestimos, até mesmo tradição teológica, podem ser donativos. A questão é, será que a motivação de fazer o que eu estou fazendo se dá em relação ao pensamento de que, de alguma forma, fazendo isso, eu vou ter a bênção, o favor de Deus? Uma outra coisa, gente, a pensar é que os falsos irmãos são aqueles que estão nas igrejas professando a fé em Jesus, mas ensinam que a fé em Jesus não é suficiente. É preciso fazer mais alguma coisa para ser salvo. Então, esses falsos irmãos são aqueles que pregam que devemos guardar o sábado, são aqueles que pregam que devemos fazer penitências, são aqueles que pregam que devemos pagar o preço para ter a bênção de Deus, são aqueles que ensinam que devemos dar tudo o que temos para a igreja, claro, para a igreja deles, se quisermos ter a bênção de Deus. Querido, afaste-se destes. Afaste-se dessas igrejas que têm esse tipo de pregação.
Eu acho curiosos os parâmetros que as pessoas usam para escolher a igreja a qual vão frequentar. Esses parâmetros são, muitas vezes, sendo evangélica, estou dentro. Ou a igreja que seja mais perto da minha casa. Ou a igreja avivada ou tradicional. Ou a igreja que tenha jovens, uma galera legal, que tenha programação para as crianças, para os meus filhos. Ou até mesmo, olha, que tenha um amplo estacionamento. Infelizmente, muita gente mal para pensar que pode estar indo domingo após domingo em um lugar que, embora fale de Deus, de Jesus, está pregando o falso evangelho. A salvação se dá nessas igrejas pelas obras. Nesse texto que nós estudamos hoje, Paulo nos dá um princípio que é muito importante. Devo ser muito criterioso. Devo estar onde o verdadeiro evangelho é pregado. O que está em jogo é a verdade. Então, eu não posso relativizar. Muito bem, gente. Hoje ficamos por aqui. Espero que o estudo de Gálatas esteja sendo proveitoso para você. Se assim for, lembre-se de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, junte-se a nós e vamos continuar juntos, firmes, estudando a palavra de Deus, de frente com o texto.